E na história de hoje, um mundo vazio. Onde estamos? Ou na verdade, quem somos nós? E esse é o nosso protagonista que foi parar no vazio, algemado e sem nenhuma memória. Então ele decide andar por aí. Mas a coisa é que não se sabe para onde você está indo, porque está tudo em branco. Até que ele percebe alguma coisa lá do outro lado e foi correndo. E essa coisa era na verdade alguém que tinha acabado de morrer. E assim ele ficou aterrorizado com aquela cena. Mas esse sentimento acaba indo embora. E aí chegou alguém cutucando ele, perguntando se foi ele que fez isso. Mas nem foi e nem tinha como, porque ela tinha um rombo perfurado no peito. E esse cara que chegou também não sabe de nada e nem o próprio nome. E o prota pergunta como ele tirou as algemas, só que ele não estava algemado quando chegou aqui. Até que uma voz surge falando, participantes identificados. E o prota pega um papel no ar, falando que ele era o Heian Asura. Tem 19 anos e está procurando por sua irmã mais velha. E com o cabeludo não foi diferente. Ele é o Tengen Shou, tem 35 anos, é casado e tem 3 filhos. Mas a coisa é que nenhum deles lembra de nada disso. Só que a mesma voz fala de novo que está procurando armas para os participantes. E o Heian já recebeu um tipo de peixeira gigante, enquanto o Shou recebe meio que 2 adagas de 3 pontas. E a voz continua falando que eles têm 5 minutos para executar o seu oponente, e se falhar o próprio traje liberará uma corrente elétrica mortal, e o vitorioso disso poderá invocar Deus. Então, bem-vindos ao God Game, e que comece o primeiro round. E enquanto eles pensam no que fazer, o tempo já começa a girar lá em cima, e por isso o Shou já se decide, ele vai vir pra cima mesmo, porque não tem como isso ser mentira. Mas por algum motivo, quando ele veio, o Heian tava conseguindo ver o ataque dele e só desviou pro lado, enquanto ele via uma luzinha roxa guiando ele. Só que ele do nada para, porque não queria machucar ninguém. Mas por essa bobeira, ele só leva uma pra cima do joelho, mostrando que isso não é uma brincadeira. Então o Shou veio de novo, e com aquela sensação, ele desviou de pra baixo e acertou ele do outro lado. Só que por causa da ferida, ele acabou caindo no chão para tirar a adaga. E nessa mesma hora o Shou só jogou a outra no seu peito. E quando tudo já parecia perdido, veio aquela luzinha de novo. E uma voz na sua cabeça mandando matar ele. Então ele veio e o Heian desviou andando para trás e pulou para cima apunhalando ele pelo pescoço. E na mesma hora ele deu a volta e puxou o pescoço amarrando nas correntes. E aí foi só um pisão quebrando o pescoço do Shou. E desse jeito a primeira batalha foi vencida, mas por algum motivo ele não sentiu nada, muito menos remorso por ter matado ele. E agora o cronômetro estava chegando a 0 e veio uma outra voz falando que o participante 305.081 foi o vitorioso. E esse é nada menos que o deus desse mundo que estava perguntando como ele se sentia. Mas ele fez alguma coisa que o Heian falou que isso tudo foi muito bom e que ele se sentia vivo. E na verdade, segundo o deus Robozão, a mente dele diz uma verdade diferente do seu coração. Então ele pergunta que lugar é esse, e Deus fala que é um domínio criado especialmente para esse jogo, onde 2 milhões de almas foram trazidas para esse round. E agora o Heian pergunta por que ele não consegue se lembrar de nada, e essa finalmente foi a pergunta certa, porque 2 milhões de almas, um jogo e um desejo. O poder dele é ilimitado, ele criou tudo que existe aqui e deixou um desejo para o vencedor do God Game, porque por cima dos cadáveres de milhões, apenas um estará de pé, enquanto o resto perecerá. E nisso o Heian pergunta por que ele está fazendo isso, mas é claro que é por entretenimento para ele e para os outros. Ou seja, deuses comendo uma pipoquinha enquanto vê geral se matar no God Game. E por isso, por agora, ele só deve sobreviver e acaba sendo teletransportado para um outro lugar que estava cheio de participantes usando o mesmo traje. E ali no canto tem uma porta falando para entrar no round 2 com um parceiro. E outra coisa diferente foi que as algemas desapareceram. Mas segundo Deus, para conseguir respostas ele precisa progredir dentro desse jogo doentio. E isso significa que todo mundo aqui é o seu inimigo. Então ele chega perto de um boneco que começa a perguntar se ele tá pronto para o segundo round. E esse é o Sr. Yora,
o auxiliador do segundo round. E aí o Heian pergunta onde eles estão, mas o loiro lá atrás fala que ele não vai falar nada, porque eles também já tentaram todo tipo de pergunta. Então ele vem perguntando qual a história dele, só que na verdade ninguém aqui sabe a sua história. E ele vem se apresentando como Huron. E quando o Heian foi pegar na mão dele, ele já sentiu alguma coisa no seu peito e ficou no chão enquanto aquele tal de Huron perguntava o que foi. E foi assim que o Heian percebeu a verdade. Apenas o mais forte sobrevive aqui dentro. Mas por sorte dele, chegou um outro loiro mandando ele parar com isso porque tava deixando ele puto. E não só isso, ele já chegou sacando um espadão, enquanto o outro tentava falar que isso era apenas um teste. Mas no final, apontando a espada, ele fala que o Heian vai ser o seu parceiro. E no fim, essa foi até que uma boa oportunidade, porque o cara lá parecia forte. E ele já se apresenta como Takeda Shingen e vem chamando ele para ir até o segundo round. E o Sr. Yora fala que as instruções serão passadas assim que eles deixarem essa sala. Então eles abriram a porta e o caminho foi surgindo enquanto o Heian perguntava por que ele o escolheu. E na verdade é porque os olhos dele são iguais os de Deus. E por isso ele não sabe se isso tem algum significado, mas dependendo pode ser bom ter ele como um aliado. E aí o Takeda fala que todos no God Games são competidores. E para superar seus inimigos, ele precisa ter fé e acreditar em alguém. E assim ele escolheu o Heian. Mas então eles finalmente chegaram dentro do segundo round. E do outro lado tem mais dois participantes, um velho e uma loira de óculos. Até que o Sr. Yora, de paletó, finalmente aparece para explicar as regras. Então, quem possuir essa bola fará um ponto para o seu time por cada segundo que segurá-la. O jogo no total durará 15 minutos e ao fim do tempo ganha quem tiver mais pontos. E eles também podem usar qualquer meio necessário para conseguir a bola e até mesmo matar é permitido. Mas tem um porém, os dois times perderão se a bola cair da plataforma. E assim a batalha pela bola está decidida. E a Sarah já foi invocando a sua arma, enquanto o Heian perguntava como todo mundo invocava armas. Mas na verdade era para Deus ter contado isso. E como essa foi a decisão dele, o Sr. Yora não vai interferir. Então sem mais delongas, que o segundo round comece! A bola já veio andando do lado do velho e quando ele foi pegar teve a cara macetada no chão porque era muito pesada. E desse jeito o Takeda já parte pra cima porque ele vai matar esse velho primeiro. Mas nessa hora a Sarah aparece na frente bloqueando o caminho. E o Heian lá atrás estava pensando que o velho deve ser o mais fraco. Então ele foi pra cima e pulou pra dar um socão. Mas o velho só apontou a bengala pra cima e lá dentro abriu uma portinha que lançou uma rajada de fogo nele. Só que aquela mesma luzinha de antes apareceu. E dessa vez ele seguiu esse caminho passando pelo fogo e acertando a cara do velho. E depois desse socão bem dado, ele acabou dando uma de Midoriya não sentindo o braço. Mas a luzinha apareceu de novo. Só que agora ele amarelou pensando que não precisava matar o velho. Até que alguém fala que o poder dele tá nos olhos. Ele tá usando magia para ver caminhos e oportunidades como se fosse um instinto assassino natural. E pela burrada de ter hesitado, o Takeda acabou levando uma lançada por trás. E agora a Sarah vinha pra cima falando que covardes como ele deveriam ter morrido no primeiro round. Então ele conseguiu desviar da primeira, mas quando ele foi fugir da segunda, o velho segurou as pernas dele. E só foi uma joelhada no meio da cara e depois um chutão na cabeça voando pra longe junto com a bola. E aí ele tenta parar pra pensar, mas ela já aparece do lado e agora só usou algum tipo de poder perfurando o peito dele. E segundo o Sr. Yora, ela parece ser uma despertada precoce. Mas agora chegamos naquele mesmo ponto do primeiro round, no chão e à beira da morte, pensando como isso pode valer a pena. E de algum jeito ele conseguiu levantar enquanto o velho fala para passar a bola pra cá. E lá atrás o Takeda ainda tá vivo e levanta tirando a arma do seu peito. E vendo isso enquanto tá encurralado, ele tem a brilhante ideia de pular da plataforma pra ganhar tempo. E aí os doidos foram tudo puxando ele pela perna porque assim ele vai matar todo mundo. Então eles puxaram ele pra cima de novo, enquanto a Sarah tá vindo putaça. Até que o Takeda aparece por trás do velho mandando uma espadada. E aí a Sarah foi pra cima dele derrubando e descendo no soco. Enquanto o velho tava morrendo, falando como nenhum deles sabe sobre o seu passado. Eles apenas vivem com medo da própria morte, sem saber pelo que lutam.
E assim, faltando 3 minutos, a vitória estava garantida, já que o Heian teve a posse da bola o tempo todo. Mas isso não importa pra ela, porque ela ainda pode matar os dois. Então agora ela veio pra cima do Heian, que finalmente entendeu o poder dela. A chave tá nas rajadas de vento. Toda vez o vento flui na posição dela como se ela fosse a fonte. E percebendo isso, ele conseguiu desviar da primeira. E agora ela acertou outra rápida e veio pra cima de novo. Só que dessa vez ele teve a ideia de colocar a bola na frente e assim impedindo de ser acertado com a lança. Mas mesmo assim, a coluna não agradece não. E pra ajudar, o Takeda veio com a espada e ela acabou indo pra longe, enquanto eles levantavam, e o Heian fala pra ele que ela controla o vento para aumentar a própria força e velocidade. E agora ela começou a chorar, falando que não quer morrer, e por isso, faltando 1 minuto, o velho já ficou em paz. Mas essa paz não é o que ela procura, então ela prepara porque vai vir com tudo pra cima deles. E lá veio, foi como um raio acertando o Heian pra longe e mandando a sua lança atrás dele, que perfurou seu ombro. E se não bastasse, ela chegou tirando a lança dele, porque agora vai ser o golpe final. Mas o que ela esqueceu pra trás foi que o Takeda tava ali. Então ele chegou cortando o braço dela pra fora, porque o Takeda agora finalmente está usando o seu verdadeiro poder, uma espada flamejante. E agora ela foi pra cima, mas ele preparou um cortadão em forma de fênix. E depois de ver esses monstros lutando, o Heian percebeu que deve ter monstros muito mais poderosos nesse jogo. E nessa hora o Takeda já mandou abraços cortando a cabeça dela. E esse foi o final do segundo round, onde aprendemos que apenas os mais fortes sobrevivem dentro desse jogo. Então o Sr. Yora vem declarar os vencedores do segundo round, e automaticamente todos os ferimentos foram curados. E o Heian já mostra aquele sorriso de malvadão, até que ele mesmo percebe e lembra que o que eles fizeram agora foi horrível. E também o Sr. Yora está mandando eles prosseguirem por esta porta. Mas o Heian pede um segundo e vai até o cadáver da Sarah e pega o papelzinho que eles receberam. E no dela falava que ela estava em busca do seu irmão mais novo. Então o Takeda tenta parar ele, só que ele fala que ele vai se lembrar do nome dela, porque eles fizeram uma promessa. E depois ele foi até o Juren. O velho tinha 3 filhos que estão procurando por ele, porque ele se voluntariou para o God Game. E assim, sem entender, eles foram andando, mas antes de irem, o Sr. Yora dá um amuleto pro Takeda e um pingente de cruz pro Heian. E quando ele olha pra isso, todo o branco se quebra, e ele acaba em um lugar todo embaçado. E lá na frente, ele vê ele mesmo quando criança. E atrás, uma voz falando que a mamãe deu um pingente de cruz, e o mini Heian tava dando birra porque queria um desse também. E no final, essa é a irmã mais velha que ele procura, a Ichika. Só que quando ele tentou falar com esses fragmentos, tudo se rachou e ele voltou na frente da porta perguntando o que diabos ela fez. Mas isso foi apenas um presente, porque essa é a sua razão para viver. E ele foi lá e pegou o Sr. Yora pelo paletó perguntando se essa memória era real. Só que com o dedo ele foi jogado longe, porque no final só ele pode decidir se isso é real ou não. E agora eles foram pela porta e acabaram em um outro lugar, onde lá na frente tinha um trono com uma ruiva perguntando se eles gostaram da sua coleção, porque em volta tinha diversas armaduras de cavaleiros que pertenciam aos seus competidores favoritos, os competidores do antigo God Game, ou seja, essa não é a primeira vez. E aí o loiro puto manda ela andar logo porque tava desperdiçando o seu tempo. Mas ela fez foi cair na risada, já que essa é Enion, a deusa da guerra e da destruição. E o Takeda fala que nunca ouviu falar dela, sem memória. E no final Deus colocou ela como juíza do próximo round, já que o terceiro round requer uma equipe de 3 pessoas. E eles chegarão ao grande salão depois de passar por esta porta. E o Takeda, como sempre na pressa, já foi indo, enquanto o Heian pergunta se a deusa viu a Ichika Asura, e ela tá puta falando que não é porteira, e que Deus também não ia sentir falta de um competidor, já que ele está testando a sua paciência hoje. E ele já manda que sim, ele sentiria. E aí a mulher fica brava perguntando se ele tá mesmo em posição de se preocupar com outras pessoas, já que ele deve estar pensando que a Ichika possui as partes perdidas da mente dele. Então ela pula lá pra baixo perguntando se ele gostaria de fazer um acordo, mas na real o juiz
aprendizes podem fazer acordos, e segundo ela, podem sim, já que ele deve ter noção que eles têm um poder divino, e se um deus escolhe um candidato como seu campeão, esse campeão receberá um segundo poder divino relacionado a essa divindade. E ele pergunta se isso não é injusto, mas quando é que no God Game existe algo que seja justo com os competidores? Porque no final será 2 pilares que o vencedor do jogo estará, e aquele que conquistar mais auxílio dos deuses terá mais habilidades no seu arsenal, mas o mais forte é aquele que consegue usar as habilidades atuais para superar os outros. E ele pensando que o Takeda conseguia concentrar e controlar chamas, enquanto a Sarah aumentava sua força e velocidade ao mesmo tempo, só que ele... como é que a dele funciona? Mas um vencedor deve fazer de tudo para vencer, então ela pergunta se ele é capaz disso. Só que claro que a palavra dele não significa nada, já que ela só se importa com resultados, e por isso se ele conseguir chegar ao 5º round e tiver matado 3, ela tornará ele o seu campeão. Mas 3 é meio pouco, então ela aumentou para 5, e também disse que falará sobre a irmã dele, afinal ela estará apostando nele para vencer o God Game. Só que o Heian pergunta por que ele, e não uma pessoa como Takeda, e na real ela pode escolher mais de um campeão, e quanto mais cedo ela investe em um, mais recompensas ela ganha. E assim ele finalmente aceita a oferta da deusa da guerra e vai pela portinha pensando se ele mesmo conseguiria matar as 5 pessoas até o 5º round. E quando ele passou pela porta, estamos no castelo de Enyo, enquanto uma galera estava comendo nas mesas e o Takeda sumiu. E tem boatos que se você deixar o like e se inscrever vai ter uma próxima parte desse jogo de aniquilação, onde apenas o mais forte sobrevive.